Olá, meu nome é Alana Freitas e nesse vídeo vou mostrar como que nós conseguimos fazer a extração automática de faixas viárias aqui no software TBC utilizando uma nuvem de pontos. Inicialmente eu vou criar um projeto e vou importar uma nuvem de pontos. Aqui o software está perguntando se a nuvem de pontos ela é georreferenciada, no meu caso ela é, então eu vou dar um OK para trazer aqui o sistema de referência para o projeto. E eu escolhi esse trecho de nuvem de pontos justamente porque possui aqui as faixas de sinalização viária que eu vou mostrar como que é feita a extração no software. Inicialmente eu vou abrir aqui o módulo Point Clouds ou nuvem de pontos e selecionar essa ferramenta aqui, Extract Line Feature. Em português provavelmente vai ser extrair feições lineares. Vou clicar. E repare que assim que essa ferramenta é aberta, o software muda a cor da nuvem de pontos que estava colorida, ele deixa a nuvem, olha só, em tons de cinza. Aqui ele está mostrando a intensidade da nuvem. E ele faz isso justamente por causa que a inteligência artificial que é utilizada nessa ferramenta, ela vai distinguir a intensidade do que é a faixa e a intensidade do que não pertence à faixa e sim à nuvem de pontos. Então, aqui no software, como que vai funcionar? A gente vai selecionar um ponto aqui da faixa que a gente quer extrair. O software vai extrair primeiro em uma direção e depois ele vai extrair em outra direção. Inicialmente, aqui em cima a gente vai escolher essa ferramenta, Lane Line Marking, e aqui para fazer essa extração, por enquanto, só tem o modo semi-automático. O modo automático ele é utilizado apenas para o módulo Mobile Mapping, que é o módulo voltado para o mapeamento móvel. Então, eu vou configurar aqui uma camada para que essas linhas, essas faixas, elas sejam extraídas de forma organizada. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, faixa contínua. Vou criar uma camada para isso também. Vou digitar a mesma coisa, faixa contínua. E vou escolher aqui uma cor. Vou colocar um amarelo e vou escolher aqui 0,5 milímetro de espessura. Aqui é apenas a visualização da camada. Vou fechar. Depois que eu configurei, aqui o software está perguntando qual que é o tipo de faixa que eu quero extrair. Então aqui Solid Single, que seria uma faixa única contínua. Aqui tem a faixa dupla contínua. E esse dashed é como se fosse um tracejado. Então vai ser essa parte aqui desse conjunto de dados que possui aqui um tracejadinho na faixa. Vou começar a explicação aqui com esse Solid Single. E agora o software vai pedir para a gente indicar aonde que está essa faixa aqui na nuvem de pontos. E de preferência, tente marcar mais ou menos uma região central dessa faixa. Então eu vou escolher essa daqui, a região central fica mais ou menos aqui, e eu vou dar um clique em cima da faixa. Repare que assim que eu clicar, ele vai criar uma cruzeta em verde. Se essa cruzeta ficou na cor vermelha, é porque o software não conseguiu identificar aonde que está passando essa faixa. Então você precisa dar um zoom maior aqui para identificar aqui mais ou menos onde que fica o centro dessa faixa. Repare que ele já está mostrando a direção que ele vai começar a fazer a extração. E aqui é o que eu estava explicando. Primeiro ele vai fazer a extração para um lado e depois a gente faz a extração para o outro lado. Eu vou abrir aqui a configuração de Advanced Settings e repare que assim que eu marquei essa faixa, ele deixou a faixa aqui em amarelo. Por quê? Ele utilizou a intensidade da nuvem de pontos e a intensidade dessa linha para conseguir destacar essa faixa. Então aqui ele está entendendo que é por aqui que ele vai fazer a extração. Essa intensidade, ela não pode ficar nem tão baixa, ao ponto dele não estar conseguindo, olha só, identificar aqui a faixa central, e também nem tão alta, de forma que ele também não consiga fazer essa identificação. O ideal é que a sua faixa ela esteja mais ou menos, olha só, esse nível de intensidade que ele cria de forma automática, é importante que ele deixe apenas em evidência a faixa, ok? Caso a sua faixa ela não tenha uma boa intensidade em tons de cinza, o software vai ter dificuldade de fazer essa extração automática. Esse máximo intervalo é como se fosse
o tamanho do segmento que o software vai criar. Então, ele vai criando de 2 em 2 metros o segmento até fazer a extração completa da faixa. Se você quiser, é possível também criar nós. É como se fosse pontos que o software vai criar e vai também delimitar ali em metros, ok? Nesse caso, eu vou deixar desabilitado, mas você pode deixar se for do seu interesse. E repare que essas ferramentas aqui embaixo, elas não estão habilitadas no caso, porque elas são ferramentas para a gente fazer edições manuais. Então, assim que a gente fizer uma extração ou tiver a necessidade de a gente intervir manualmente, elas ficarão habilitadas. Então, agora eu vou clicar aqui na opção de extrair e repare que automaticamente o software faz aqui a extração. No caso, ele interrompeu essa extração porque ele identificou que aqui começaria uma faixa tracejada, então ele não vai fazer essa extração, ao menos que depois a gente indique aqui que é uma faixa tracejada. Como ele já fez a extração para um lado aqui dessa faixa, eu vou clicar em trocar a direção para ele ir para o outro lado e vou dar um extrair. Então repare que agora ele está fazendo a extração para o outro lado. Assim que terminar, ele vai habilitar essa outra abinha aqui em cima. Nessa aba, a gente consegue aplicar uma suavização para essa linha que foi criada, representando aqui a nossa faixa. Então, eu vou clicar aqui em Smooth Curve, apenas para ele aplicar uma suavização. E vou dar aqui um adicionar. Então, é necessário clicar em adicionar para o software salvar aqui essa extração que ele fez. Da mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou fazer para o outro lado também. Aqui, eu fiz um buraco na nuvem para simular se tivesse alguma coisa atrapalhando a faixa ou se a faixa não estivesse, digamos assim, pintada aqui. Por exemplo, se tivesse um bueiro aqui e o software não conseguisse identificar que essa faixa ela continua. Então, o que ele faz? Ele para a extração automaticamente e ele vai habilitar aqui aquelas ferramentas que estavam desabilitadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sinalizar aqui para o software, olha só, aonde que é a continuação da nossa faixa. Então, ele cria aqui em azul, eu vou colocar aqui ó, para adicionar o segmento e vou clicar para ele continuar a extração de forma automática. Caso ele não consiga continuar essa extração, você pode também manualmente indicar um próximo ponto para que ele consiga terminar. No nosso caso, ele já selecionou tudo. Você tem a opção aqui de também tentar aplicar uma suavização nessa extração e vou dar um adicionar. Então, é dessa forma que a ferramenta funciona. Vou mostrar aqui também como que é feita a extração dessa parte que é tracejada. Então, aqui, ao invés de eu deixar Solid Single, eu vou colocar aqui Dashed e eu também vou criar um novo layer. Então, eu vou colocar aqui faixa tracejada. Vou criar aqui. Ok. E agora, na faixa tracejada, ele vai pedir para você indicar 2 pontos desse segmento. Então, eu vou tentar também escolher uma região central dessas faixas. Então, por exemplo, eu vou colocar que uma faixa, ela está aqui, vou tentar clicar aqui no meio, e depois vou tentar clicar no meio da próxima faixa. Dessa forma, quando você dá 2 cliques, ele já vai indicar a direção que ele vai começar a extração. Então, eu vou clicar para extrair. Assim que ele identifica que acabou a faixa tracejada, eu vou trocar a direção e clicar para extrair novamente. Aqui nesse caso, repare que ele fez uma extração errada, por causa que aqui ele começa uma nova linha contínua, só que aqui eu recortei a nuvem. Então, o que eu posso fazer caso ele tenha criado um segmento errado? Eu posso clicar aqui em Undo, para ele desfazer, e agora sim eu posso clicar em Create Line, porque agora ele já conseguiu fazer essa extração, ok? Agora, o que está faltando aqui para explicar é somente quando você tem uma linha dupla, contínua. Então, eu vou criar mais um layer aqui. E da mesma forma que fizemos anteriormente, vou tentar indicar aonde que fica o centro aqui dessa faixa dupla. Quando são faixas duplas, o indicado é você clicar entre as faixas duplas. E o software já vai entender que existem duas, uma do lado da outra. Então, ele já reconheceu, vou clicar aqui para extrair.
Aqui, apenas para ele terminar corretamente na faixa, eu posso também indicar manualmente para ele. Então, eu vou vir aqui e clicar até o final da faixa, para o software terminar a extração exatamente onde termina a nossa faixa. Vou dar um Switch Direction e vou dar também um Extrair. E repare que ele passou um pouco aqui da onde termina a faixa dupla. Então, o que eu posso fazer? Eu vou clicar em Undo até ele tirar aqui essa parte do segmento e vou delimitar de forma manual aqui onde se encerra essa faixa dupla. Vou clicar aqui em adicionar o segmento. E se eu quiser, eu consigo vir aqui em cima também e aplicar uma suavização. Dessa forma, eu posso vir aqui e criar a linha. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer a extração automática de uma forma bem simples. Eu vou clicar aqui em fechar para desabilitar a nuvem e mostrar aqui esses segmentos. Obrigada pela sua atenção e até a próxima aula!